Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. São 150 dias, 150 salmos, 150 salmos em 150 dias. No último Salmo 24, nós estávamos falando sobre acessar o lugar, né? Quem subirá no monte do Senhor, quem subirá em Sião e quem entrará no seu santo lugar. Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, aquele que não negocia, não se vende, não se rende a ídolos, né? A idolatria. E o Salmo 25, ele é um salmo especial porque Davi, quando escreve, ele está escrevendo uma oração íntima. O que contém no Salmo 25 não é, como nós já lemos aqui, uma oração coletiva do rei, uma oração coletiva do povo, uma oração congregacional, onde todos estão orando juntos. Na verdade, isso daqui é realmente um relato muito íntimo de um momento onde Davi estava abrindo seu coração para o Senhor. E quando nós acessamos esse lugar quando nós alcançamos Sião, quando nós entramos no Santo dos Santos e quando nós nos encontramos com Deus, é esse tipo de oração que precisa nos mover, uma oração verdadeira. Porque muitas das vezes nós temos uma oração muito linda, mas mascarada. Eu lembro quando chega um fariseu no templo, né? E ele diz: Senhor, muito obrigado por eu ser um homem bom, por eu ser justo. Olha aqui as minhas ofertas, os meus dízimos. A minha família anda bem, todos são íntegros, todos são corretos, nós amamos a sua lei, não há falha em nós. E de repente chega o que muitos acreditam que seja Levi Mateus, um publicano, e diz: Senhor, me perdoa. Se compadeça de mim, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz que a oração desse publicano, essa oração verdadeira, foi ouvida. E ele obteve aquilo que ele pediu. Ele conseguiu aquilo que ele pediu, que foi misericórdia, compaixão. Então, muitas das vezes, a gente tenta mascarar diante de Deus mesmo, aquele que conhece todas as nossas ações, nosso coração, quais são as nossas reais necessidades. Às vezes você acredita que precisa de um carro, de uma casa, ou passar em uma faculdade, e muitas das vezes você precisa de paz. Porque você tendo paz, você consegue trabalhar melhor, você consegue gerenciar melhor a sua empresa para você alcançar essas coisas. Um carro melhor para a empresa, uma casa, mudar de sede. Às vezes você ora pedindo certas coisas que, se você conseguir dormir, você se sentindo perdoado, você consegue resolver muitas coisas. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos e ver o que realmente nós precisamos. Eu estava conversando com a Vitória domingo, e nós estávamos falando sobre coisas que você quer, coisas que você precisa e coisas que você necessita, que são uma necessidade. E nós estávamos falando de como a gente precisa chegar nesse lugar de qual é a minha necessidade, o que atende a minha necessidade. Então, diante de Deus, às vezes nós estamos orando muitas coisas, mas não oramos sobre aquilo que realmente atende a nossa necessidade. Muitas vezes é misericórdia, é paz, perdão. E quando você está em paz, quando você sente a misericórdia, a graça de Deus sobre a sua vida, todas as outras coisas funcionam muito melhor. Principalmente as coisas que dependem só de você. Você vai trabalhar com outro espírito. Então, o Salmo 25 diz assim: Senhor, eleva minha alma a ti, meu Deus. Eu confio em ti. E você vai perceber que ele é pessoal, ele está sempre falando na primeira pessoa. Meu Deus, eu confio em ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim. Que nenhum dos que esperam em ti venham se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me as tuas veredas.
Então, quando nós queremos acessar esse lugar de Sião, acessar esse lugar íntimo de revelação e intimidade com o Senhor, nós precisamos nos colocar nesse lugar de dependência, sabe? Senhor, faze-me saber os seus caminhos, me ensina. Me ensina mesmo, faça-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, para que eu possa alcançar esse lugar, para que eu possa entrar nesse lugar. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco a minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Então, Davi conhecia o Senhor e ele está declarando para o Senhor: a tua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia são eternas. E as minhas transgressões são passageiras, porque elas aconteceram na minha mocidade. Não se lembre mais disso. Quando o Senhor for lembrar de mim, se lembre que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso. E ele consegue dizendo, né? O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Então ele está dizendo, na minha mocidade eu pequei, mas o Senhor é bom, o Senhor me ensinou, o Senhor tem me ensinado o caminho. Guia-me, guia os humildes na justiça, ele ensina o caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Senhor, por amor ao teu nome, perdoa o meu pecado, pois ele é grande. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem. E ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Ou seja, esse temer aqui não é um temer de medo, é um temer de intimidade. Você teme o Senhor porque você é íntimo. Então você acessa um lugar. Quando você tem alguém idoso na sua família, ou quando seu pai está orando, ou quando você vai entrar em uma sala de alguém muito importante, você entra com temor, você entra com respeito, mas você entra porque você é íntimo. Você não tem medo de falar, de perguntar e de acessar. Então é isso que Davi está falando. Então o temor ao Senhor, ele vai fazer com que a gente tenha clareza para escolher as coisas certas, para escolher o caminho certo. Às vezes você está em uma fase da sua vida que você precisa tomar muitas decisões em pouco tempo, ou tomar decisões que você já deveria ter tomado há muito tempo, mas você não consegue, porque você fica fantasiando ou tem muitas portas abertas. Pior do que ter uma porta fechada na sua frente é ter muitas portas abertas. Então, você não consegue tomar a decisão certa. E muitas das vezes você acredita que é porque o Senhor não está te ouvindo, que é porque você ainda não teve uma direção muito clara, mas aqui a Bíblia fala, Davi está dizendo que o Senhor ele ensina o caminho que deve escolher. E esse caminho que você vai escolher, ele vai te levar para um lugar de prosperidade, em um nível que a sua descendência desfrutará dessas decisões. Então, você já parou para pensar que as decisões que você toma hoje vão impactar diretamente na sua descendência, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos? E por isso essa decisão precisa ser tomada junto com o Senhor. A gente precisa ter muita clareza disso, sabe? Isso é muito grande. O conselho do Senhor é para os que o temem, ou seja, o Senhor está aqui para te aconselhar, ele não vai te impor. Ele vai te aconselhar, olha, tem esse caminho, se você fizer esse caminho, a situação vai ser essa. Você vai passar por tais situações, então você precisa planejar, sabe? Olha, se você escolher esse caminho, também não é errado. Esse caminho vai te levar para esse lugar, você vai passar por isso. Então, o versículo 16, ele diz assim, olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou... Não é o versículo 16, versículo 15. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois Ele tirará meus pés da armadilha. Então não tenha medo.
Não tenha medo, o Senhor ele vai tirar os seus pés da armadilha. Olhe para mim e tenha misericórdia de mim, pois eu estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias, atenta para mim a dor e a aflição, perdoa todos os meus pecados. Então Davi, ele deixa uma coisa muito clara aqui, que ter fé, ter confiança, não é fingir força. A todo momento Davi confia no Senhor, Davi declara quem o Senhor é, ele tem clareza de quem o Senhor é. Davi, ele tem clareza do que o Senhor pensa sobre ele, do que ele pensa sobre o Senhor, onde ele está no Senhor, onde o Senhor está nele. Ele tem fé e ele declara isso. Mas ter fé não é fingir força, porque fingir força vai te colocar em um lugar de mentira, vai te colocar em um lugar de autossuficiência. Então Davi ele fala, olha, eu estou aflito, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, mas eu estou aflito. E quantas vezes nós não precisamos estar diante de Deus com essa verdade? Dessa maneira, sabe, completamente transparente. Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, mas eu olho para o meu lado, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu não consigo ver. Senhor, só o Senhor sabe a dor que está no meu peito. Senhor, eu estou rindo com todo mundo, eu estou me alegrando com todo mundo, mas quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu chego em casa sozinho, é só lamento e dor e lágrimas. Senhor, a minha empresa não está indo bem, Senhor. Senhor, eu acredito que o Senhor me colocou naquele lugar, mas as coisas não estão indo bem. E isso não é procurando em Deus uma solução, no sentido de, nossa, eu vou falar isso para Deus e Deus vai resolver tudo, mas é compartilhar. É compartilhar a sua dor, a sua aflição com o Senhor como seu amigo. Não como alguém que, nossa, vou falar com o Senhor, porque aí ele vai resolver tudo, não vou precisar fazer nada, vai ser um pai. Não, ele vai fazer porque ele é bom. A questão aqui não é se ele vai fazer, se ele não vai fazer, mas como está o nosso coração diante de Deus, como a gente se relaciona com ele. A gente se relaciona com ele apenas para ter resultados, então quando eu conto para algum amigo que eu estou aflito, que eu estou triste ou que eu estou com dívida, é porque eu quero que ele me dê dinheiro, não vou falar com fulano, porque fulano tem dinheiro. Então eu vou falar para ele que eu estou sem dinheiro e ele vai me ajudar. Não é assim que as coisas funcionam. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer. Compartilhe com o Senhor a sua aflição como se compartilha para um amigo. E ele vai fazer, mesmo quando você não compartilha, ele faz. Quantos livramentos, quantas provisões o Senhor já te deu, quantas curas que você nem sabe. Ele vai fazer, mas ele está em busca de um temor, um relacionamento íntimo. E Davi ele segue dizendo assim, olha para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Proteja a minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti me refugio. A integridade e a retidão me protegerão, pois espero em ti. Então, retidão e proteção, integridade, ande nesse lugar, independente da situação ou circunstância que você está passando na sua vida. E você será protegido por essas coisas. E no final, Davi ele faz algo magnífico, porque ele não olha apenas para si. Diante de todas essas aflições, diante de todos esses pedidos, ele lembra do povo. Então, um verdadeiro filho, ele não olha apenas para si, nossa, a minha dor é pior do que a dos outros, nossa, meu sofrimento, as coisas que eu preciso, isso. Não. Um filho maduro, apesar das dificuldades, apesar das atribulações, apesar dos muitos afazeres, ele está sempre disposto, ele está sempre olhando além de si mesmo. E ele diz assim, ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Ele tinha clareza que ele tinha angústia, mas todo Israel também tinha. Então, quando você for orar, ore também por Israel. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, pela sua comunidade, ore pela nação brasileira. Porque a nação brasileira está em angústia. A nação brasileira está sofrendo há muitos e muitos e muitos anos.
E às vezes nós só estamos orando para nós mesmos, sabe? Senhor, derrame dons sobre mim, derrame sabedoria sobre mim, derrame bênçãos incalculáveis sobre mim. E o Senhor tem sido fiel. O Senhor ele tem derramado. Mas como essas coisas que o Senhor derramou sobre nossas vidas estão alcançando o nosso bairro e alcançando a nossa nação, estão alcançando os nossos amigos? Como que as bênçãos, os dons espirituais, sabedoria, revelação que o Senhor tem derramado sobre nós estão alcançando as pessoas? Que se o Senhor derramou um dom de paz sobre minha vida, eu estou levando paz para outras pessoas, eu só ando com pessoas que também estão em paz. Se o Senhor me deu o dom de criatividade, eu só ando com pessoas criativas, eu também levo criatividade para quem não tem criatividade. Se o Senhor derramou amor pela minha vida, eu só ando com pessoas que amam, ou eu também levo amor para quem não ama. Então, filhos maduros levam, compartilham aquilo que o Senhor, que o Pai os deu. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nos vemos no próximo salmo.